Me chamo Elaine Cristina, sou professora de Biologia e seja muito bem-vindo ao meu canal Bio Sem Drama. O conteúdo que nós vamos trabalhar hoje é bioenergética, bastante recorrente no Enem e que muito provavelmente vai estar na sua prova este ano. Se este conteúdo é relevante para você, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas assim como você possam fazer uso desse material gratuito e assim você nos ajuda bastante. Então, sem mais delongas, peguem aí papel e caneta e vamos à aula. Olá pessoal, então vamos para mais um bloco de aulas sobre bioenergética, um conteúdo bastante recorrente no Enem. Então bora lá começar aí com os conceitos básicos. Então vamos começar falando aqui dos conceitos básicos de bioenergética. E o primeiro elemento que a gente vai trabalhar, o primeiro metabolismo, é o anaeróbio. Coloquei aqui para vocês nos slides duas definições que definem, separam esses dois conceitos, o anaeróbio do aeróbio. Quando a gente fala em presença de oxigênio, então eu estou falando de um metabolismo aeróbio, então são aqueles organismos que precisam do oxigênio para respirar. E aí quando eu falo ausência de oxigênio, eu estou me referindo aí ao meu metabolismo anaeróbio, que são aqueles organismos que não necessitam do oxigênio para sobreviver. Lembrem que nós temos pelo menos algumas categorias de organismos que dependem ou não do oxigênio. Então, quando ele não depende do oxigênio para respirar, nós dizemos que esse organismo ele é anaeróbio. E aí ele pode ser anaeróbio restrito, ou seja, ele só sobrevive em ambientes com ausência de oxigênio, ou ele pode ser um anaeróbio facultativo, que aí ele pode sobreviver em ambientes que têm ou não oxigênio, tá? E quando eu estou me referindo à presença do oxigênio, indivíduos que são aeróbios, e assim também como nos anaeróbios, a gente pode classificá-los como indivíduos que são restritos, são aqueles que só sobrevivem em locais que têm oxigênio, ou os facultativos, que são aqueles que conseguem, sim, sobreviver em ambientes com ou na ausência do oxigênio. Então, mais à frente, a gente vai responder uma questãozinha do Enem bem recente, e aí eu retorno a falar desses conceitos para vocês. Vamos entender também uma outra molécula que o aluno de ensino médio ele não pode chegar na sua prova de biologia sem saber, que é justamente a nossa molécula de troca, aquela molécula energética chamada de ATP. Então, aqui eu trouxe a forma química da ATP para você poder entender ela bonitinho. Então, nós temos aqui uma molécula de adenina agregada a 3 moléculas de fosfato. Ó, 1, 2 e 3. Então, por isso que a nossa molécula é chamada de ATP, adenosina trifosfato. Professora, e se eu tivesse apenas 2 moléculas de fosfato? Como seria a nomenclatura dessa nossa molécula? Aí seria aquela nomenclatura que geralmente a gente conhece e vê nos metabolismos. Eu acredito que em um dos exemplos que eu vou tratar aqui para vocês, ele vai aparecer, que é o ADP. É uma molécula de adenosina, como vocês estão vendo aqui, ó. Mas, em vez de possuir 3 fosfatos, ele só vai possuir 2, adenosina de fosfato, certo? Então, antes da formação da molécula de ATP, nós temos uma molécula de ADP, que faz aí esse processo, quando ele fosforila, lá em um dos processos de respiração, ele é convertido em uma molécula de ATP. Não esqueça mais disso, que isso daí é uma dica importante, bom? Então, vamos seguir adiante. Gente, nós temos 3 tipos de fermentação. Então, a fermentação é um processo metabólico em que nós temos aí a ausência do oxigênio. Então, a fermentação ela vai ocorrer com micro-organismos que produzem energia na ausência do oxigênio.
Então, vamos entender aqui um pouquinho como é que ocorre esse processo. Eu trouxe aqui um gráfico bem simples para vocês, para que dessa forma fique mais didática a explicação. Então, aqui eu tenho uma molécula de glicose, não esqueça da molécula de glicose, que é C6H12O6. Esqueça de tudo, viu, galera? Esqueça do seu nome, esqueça de tudo na hora da prova. Mas, pelo amor de Deus, não esqueça dessa molécula. Seu nome não é importante, mas você saber a molécula de glicose é. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a molécula de glicose com 6 carbonos e eu vou ter aqui um processo de glicólise. O que é a glicólise? Para quem não sabe ainda, é um processo de quebra. No vídeo anterior, que a gente fala da primeira competência do Enem, quem não assistiu ainda, corre lá, é a aula número 4, dá uma olhadinha lá. E você vai ver que eu falei muito sobre termos que a gente usa na biologia. Então, lise é quebra, glicólise, quebra da glicose. Então, sempre que tiver um termo lise aí na sua prova de biologia, você já sabe que está se referindo aí a um processo de quebra. Então, olha só, a nossa molécula de ADP apareceu aqui, que eu falei para vocês, tá vendo? Então, no processo de quebra da glicólise, eu vou utilizar 2 moléculas de ADP, que ela vai se unir ao meu fosfato inorgânico. E aí, formando a junção desse ADP com o meu fosfato inorgânico, eu tenho a formação da minha molécula energética de ATP, adenosina trifosfato. Ok? 2 outras moléculas que a gente precisa entender e que você precisa conhecer a função delas é essa daqui, ó. Nós vamos falar muito dela, que é a NAD. Tá? Então, NAD, ela é uma molécula orgânica que tem a função de transportar hidrogênios. Então, sempre que ocorre uma quebra, então ela é uma molécula de glicose, essa molécula de glicose ela foi quebrada em 2, eu vou ter a liberação de hidrogênios, que vocês estão vendo aqui, ó, liberação de hidrogênio. Então, quando esse NAD, ele se liga à minha molécula de hidrogênio, isso a gente chama de redução, é quando ele ganha aí os meus hidrogênios, ele passa a ser chamado de NADH. E esse NADH, ele é muito importante, por quê? Porque ele vai precisar oxidar, né? Ele vai precisar perder esse hidrogênio. E para ele conseguir perder esse hidrogênio, ele vai realizar o processo de fermentação. Quando a fermentação produz ácido lático, nós chamamos ela de fermentação lática. Professora, onde é que a gente pode utilizar? Onde é que o Enem vai cobrar da gente a utilização dessa fermentação lática? Pega papel e caneta. Enquanto eu estou trocando minha canetinha aí, vai rapidinho, pega aí um papelzinho e uma caneta, ou dá print aqui da tela e anota isso daí que é importante. A fermentação lática nós vamos encontrar em 2 situações. A primeira delas é para a produção alimentícia. Então, os laticínios, como leite, queijos, iogurte, leite fermentado, iogurte, queijos, são laticínios, certo? São produtos que são fabricados a partir do processo de fermentação. E nós temos também o processo, né, de liberação de ácido lático na nossa musculatura. Então, em exercícios anaeróbios, como musculação, por exemplo, ou aqueles atletas que fazem aqueles exercícios de explosão rápido, como corridas, né, atletas que fazem aquelas corridas de 100 metros, velocistas, eles precisam ter exercícios de explosão, e que a fibra muscular trabalha em ambiente anaeróbio. Por isso que eu tenho ali a produção de ácido lático, conferindo a eles um exercício mais rápido, com um maior potencial fisiológico aí, certo? Então, se tiver ficado alguma dúvida, gente, por favor, coloque aí nos comentários que eu prontamente irei responder. Então, vamos agora para o próximo bloco, falando do outro tipo de fermentação, que é a fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica é aquela fermentação que também é utilizada nos alimentos, nos benefícios, por exemplo. Então, aquela pizza gostosa que você gosta de fazer em casa, o pãozinho nosso de cada dia, ele é produzido a partir do processo de fermentação lático. E eu vou te mostrar agora como é que isso funciona. Então, mais uma vez, eu tenho como combustível aqui a minha glicose,
Então, a molécula de glicose ela vai ser o ponto de partida para todo o processo de fermentação. Sem a glicose, os micro-organismos não conseguem realizar isso. E na fabricação dos pães, a gente usa um fermento que é chamado de fermento biológico, que apresenta fungos na sua composição. E essas leveduras é que são responsáveis por realizar esse processo de fermentação utilizando a glicose e liberando álcool e CO2. Então, vocês estão vendo aqui que eu coloquei para vocês como produto nesse processo de fermentação alcoólica. Eu tenho aqui o etanol e eu tenho também o CO2. É ele que vai fazer com que a massa do pão ou a massa da pizza, ela cresça, né, e aumente de tamanho. Aí você conseguindo, né, consumir direitinho o teu produto, tá certo? Então, lembre, eu tenho uma molécula, vamos recapitular aqui um pouquinho. Eu tenho uma molécula de glicose, quebrei em moléculas de ácido pirúvico, e esse ácido pirúvico vai ser convertido, ou, né, dependendo do micro-organismo que vai estar atuando, em uma fermentação láctica, ou se for um exercício físico na ausência do oxigênio, eu tenho ali uma fermentação láctica, ou uma fermentação alcoólica, que eu tenho como os produtos aí, CO2 e etanol. Não esqueça mais disso. E a última fermentação, e não menos importante, é a fermentação acética, aquela responsável pela produção de vinagre. Isso mesmo. Então, aqui, olha, eu tenho ácido pirúvico, mais uma vez, né? A glicose é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. E por meio de bactérias, em especial do gênero Acetobacter, elas conseguem transformar esse composto de ácido pirúvico em ácido acético, que é utilizado aí na indústria para a produção de vinagre. Certo? Então, guarda aí essas informações, muito provavelmente vai estar na tua prova do Enem, e vamos praticar um pouquinho agora com a resolução de questões. Essa é uma questão de 2019. Vamos ver o que é que ela diz aqui pra gente sobre esse processo, né, de fermentação. Um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos, deixa eu pegar aqui no marcador, é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Então, ele já está se referindo àqueles alimentos que são produzidos aí a partir da fermentação láctea, né? Em um desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbias, então, o aluno já matava a questão aqui, ó, anaeróbia fermentação, certo? Utilizado açúcares, que esse açúcar está se referindo à glicose, e alimentos e a realização da oxidação parcial, geralmente um produto final da reação do ácido lático. Então, já sei que a minha questão está tratando aqui de uma fermentação láctea. Então, vamos já para o nosso gabaritinho aqui, que agora ficou fácil a gente entender o que ele está dizendo aqui. Então, vamos lá. Ele está dizendo para a gente aqui o seguinte: qual produto destinado ao consumo humano tem sua produção baseada nesse processo? Então, ele descreveu para a gente ali o que é o ácido lático, né, e como esse processo ocorre, e ele está perguntando no comando da questão qual é o produto que é produzido a partir desse processo, certo? Então, vamos lá, gente, vamos analisar cada um aqui. Quando ele fala para a gente aqui da cachaça, por exemplo, ó, a cachaça, ela passa por um processo de fermentação, sim, mas, no entanto, ela tem um processo típico dela, que ela tem um processo típico dela, que é o processo de destilação. Ela é uma bebida destilada. Então, para esse contexto que ele está me expliquindo aqui, ela não entra, certo? O pão, vamos lá, eu acabei de explicar para vocês na questão anterior. O pão está relacionado a que tipo de fermentação? É uma fermentação láctea? Não, gente. É uma fermentação alcoólica. Então, também não entra aqui na nossa questão, certo? O vinho, ó, entra aqui na fermentação alcoólica. Iogurte é um processo lático, é um laticínio, é a base de leite? É sim. Então, é aqui o nosso gabarito. E por que não seria o vinagre, professora? Porque o vinagre é um processo de fermentação
como é que a gente viu ali? Acética, certo? Então, por ser uma fermentação acética, não condiz aí com a nossa questão. Então, nosso gabarito, letra D, iogurte é um dos produtos aí provenientes da fermentação láctica. Facinho, facinho, mas o aluno precisaria compreender os fenômenos biológicos que nós descrevemos. Então, sempre que você for revisar, gente, os conceitos, o que é, para que serve e como funciona, são aí os pilares importantíssimos para você poder desenvolver bem uma questão dessa. Vamos para a próxima. Nós temos agora uma questão mais recente, de 2012, e ela diz para a gente aqui o seguinte, deixa eu pegar meu marcador mais uma vez, para a gente acompanhar essa questão. Ela diz para a gente assim, ó, há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Olha a sacada aqui. Se você quisesse matar essa questão logo no início, sem precisar perder tempo lendo, deixa eu voltar aqui, se você quisesse matar essa questão sem perder tempo, você já iria entender aqui o seguinte, que quando ele fala de pães, cervejas e vinhos, o que é que esses processos têm em comum? O álcool. São produtos alcoólicos. Professora, mas o pão, ele é produto alcoólico? Lembra, gente, o pão ele passa por um processo de fermentação, onde tem uma liberação de CO2 e de álcool. Então, embora a gente não sinta, né, aquele cheiro realmente bastante concentrado de álcool, mas ele tem sim uma certa quantidade, uma liberação de etanol. Então, quem fez pão em casa, se você fizer o pãozinho em casa, a massinha do pão ali, você vai perceber que tem sim, tá certo? Então, é alcoólico. Se é alcoólico, eu já sei que é um tipo de fermentação alcoólica aqui, mas vamos ver o que ele está afetando no comando. O crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultado da liberação de. Então, era você só lembrar do que eu falei lá no início da aula, dos dois produtos lá da fermentação alcoólica, que é etanol, que ele já está descrevendo na questão, e o CO2. Então, o nosso gabarito aqui, sem precisar de drama nenhum, é quem? Liberação de gás carbônico. Então, você levou menos de 2 minutos para resolver a sua questão do Enem. Fiquem ligados nisso, tá, pessoal? Deixa eu até te falar aqui essa dica muito importante. Deixa eu voltar para cá para falar para você algo sério. Você vai ter, em média, 2 minutos para resolver cada questão, no máximo 3. Então, tente pegar os seus conhecimentos, aquilo que você possui, aquilo que você estudou, e concentrar na sua questão para perder o mínimo de tempo possível. E aí você conseguir otimizar a tua prova e distribuir bem esse tempo para as outras questões de física, química e matemática que você vai ter que resolver no dia da tua prova de ciências da natureza. Lembrem que o segundo dia de prova é ciências da natureza e as tecnologias, que é a prova de matemática, que vai requerer de você um pouco mais de tempo e um pouco mais de dedicação. Então, a prova de biologia é aquela prova em que você não vai perder tempo. Então, você não pode perder tempo na prova de biologia. Você tem que ser o mais assertivo e conciso possível. E eu estou aqui para te ajudar nisso. Vem, me segue, já se inscreve aqui no canal. Se você esqueceu, volta lá, se inscreve, dá o teu like, que agora a gente vai continuar com mais uma questão, com mais um bloco da parte de bioenergética.